Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. O tema de hoje é cálculo algébrico e vamos falar sobre a linguagem da álgebra. Fique atento a cada detalhe. Na aula de hoje nós vamos falar sobre resolvendo equações. Mais precisamente, nós vamos fixar as nossas explicações, a nossa abordagem em expressões algébricas e em linguagem matemática. Quando nós falamos, pessoal, de resolver equações, trabalhar com fórmulas e expressões algébricas, nós estamos falando também de linguagem matemática. Que é isso, professor? Existem algumas palavrinhas da língua portuguesa, da língua usual, quem usa outra linguagem aí para estudar matemática, língua inglesa, língua espanhola, que acabam sendo traduzidas sempre por símbolos matemáticos. E é isso que nós vamos nos fixar nessa aula de hoje, tá? Então, lembrando vocês que as equações são de todos os conteúdos de matemática, entre os 5 primeiros, porque você acaba usando equações o tempo todo, né? Às vezes você nem sabe que está resolvendo uma equação, mas você está fazendo alguns cálculos matemáticos ali para descobrir quanto você vai pagar, ou para descobrir qual o valor do imposto, ou para saber qual a quantidade que você vai distribuir para cada pessoa de um determinado valor ou de determinada coisa. Você está fazendo cálculos mentais usando o raciocínio de equações, então isso está presente na nossa vida. Figura, pessoal, você encontra a seguinte fala. Olha a professora dizendo: vejo duas expressões algébricas. Aí a aluna diz: o quadrado de um número mais seu dobro e mais 1. Olha o que está escrito. Eu quero que você fixe o olhar em duas coisas. Deixa eu só fixar a tela aqui, ó, para ele conseguir escrever na tela. Olha aqui, eu vou colocar uma canetinha vermelha. Observe essas duas coisas aqui, pessoal. Você tem a linguagem usual, que está aqui na fala da menina, que é o que a pessoa vai falar usando a língua materna dela, no caso a língua portuguesa. E aqui embaixo você tem a tradução disso para a linguagem matemática. Então tem algumas palavras mágicas aqui, ó. Então tem a palavra quadrado. A palavra quadrado, no sentido algébrico, quer dizer algo com expoente 2. Agora, tá vendo um pronome indefinido de um número? Que número, professor? Não sei. Quando você não sabe em matemática, você vem aqui e usa um símbolo x. Então, ó, quadrado de um número. Um número eu não sei, chamei de x. Quadrado é o expoente 2. Mais, não é isso? É o sinalzinho da operação de adição. Olha essa outra palavra, dobro. A palavra dobro. A palavra dobro quer dizer que você vai pegar alguma coisa e multiplicar por 2 e mais 1. Então, ó, pegou, multiplicou por 2. 2 vezes x mais 1. Como nós já vimos, a palavra mais é o símbolo de adição. Olha a segunda fala, pessoal. O que está escrito aqui? Ó? Vou mudar a cor da nossa canetinha. Agora eu vou usar essa cor alaranjada. Olha aqui, ó. Olha o que esse menino está dizendo. Está dizendo o seguinte: ó, o triplo da soma de um número com 2. Ó, a palavra triplo significa multiplicar por 3. Então, olha aqui a linguagem matemática associada à linguagem usual. Então, o triplo multiplica por 3. Soma é a adição de um número com 2. Olha, de novo o pronome indefinido aqui, ó. Um número. Que número, professor? Quando o número está indefinido, eu uso um símbolo para representá-lo. Então, coloquei aqui o símbolo x. Então, o triplo da soma. Opa, o triplo da soma, primeiro eu vou somar. Então, por isso que uso parêntese, ó. O triplo da soma. Eu somo, depois multiplico. Então, ficou 3 vezes. Parênteses, x mais 2, correto? Agora, vamos ver
a tradução da linguagem usual para a linguagem matemática de outras falas, ok? Vamos ver essa tradução. Então, tem algumas falas aqui, ó, e vamos entender um pouquinho mais elas. Olha aqui, ó. Está dizendo aqui, ó, uma quantia cujo valor inicial era x e foi aumentada em 20%, pode ser indicada por x mais 0,2x ou por 1,2x. Vamos entender isso daqui? Bom, a primeira coisa, olha aqui, ó, uma quantia. Gente, está definido qual é a quantia? Não. Então, se não está definido, por isso que ele está chamando que o valor inicial dela é x. Se está indefinido, é uma quantia. Igual se ele falasse a quantia e desse o valor, aí teria um número, correto? Então, chamei de x. Você tem outra aqui, ó, foi aumentada. Então, essas são as palavrinhas-chave em 20%. Beleza, então vamos melhorar a compreensão disso daí, ó. Deixa eu usar um pincel colorido aqui, ó. Então, vermelho. Olha aqui, ó. Uma quantia, vou chamar a quantia de x. Foi aumentada. O que quer dizer isso? Sinal de adição. 20%. Professor, como que eu faço 20% na notação de número? 20%, o símbolo por cento quer dizer 20 dividido por 100, ó. Então, quer dizer que eu vou vir aqui, vou pegar o 20 e vou dividir por 100. Certinho? Então, vou dividir isso aqui por 100. E 20 dividido por 100 é quanto? 20 dividido por 100 é 0,2. Correto? Então, vamos entender de novo. Uma quantia x foi aumentada mais em 20%. 20% de quê? 20% de x. Como que eu faço 20% de x? Eu pego 0,2 aqui e multiplico ele por x. Então, por isso ficou 0,2x. Ou ainda, gente, ó, x e x. Então, 1 mais 0,2 dá 1,2x. Isso, não vamos explicar mais adiante melhor, mas um exemplo fora da álgebra para vocês entenderem isso, é pensar em objetos. Imagina uma coisa bem gostosa, bem gostosinha. Imagina laranja, né? Ou maçãs. Então aqui, ó, você tem uma laranja. Quando a letra está sozinha, gente, tem o número 1 aqui acompanhando, tá? Então, uma laranja mais 0,2 laranja vão ser 1,2 laranjas, correto? Mesma coisa vale com x. 1x mais 0,2x, 1,2x. Certinho, pessoal? Então, tá aí essa explicação aí. Deixa eu apagar aqui, ó, só para a gente entender um pouco mais. Meninos, olha a segunda fala aí, ó. Lembrando que nós estamos transformando fala da linguagem usual para a linguagem matemática. Olha o que aparece aqui. O dobro. Palavra dobro significa o quê? Vamos ver? O dobro significa multiplicar por 2. O dobro da quantia citada acima, a quantia citada acima é essa. Ou é 1,2 ou é x mais 0,x. Então, o dobro da quantia citada no exemplo anterior é 2 que multiplica x mais 0,2x, tá? Bom, da onde que surgiu isso, professor? Surgiu o seguinte, a palavra dobro é 2, certo? Vezes uma quantia cujo valor inicial era x. O valor inicial era x. E o valor final? O valor final é esse, ó, x mais 0,2x. Então, a quantia com o valor final é esse. Então, por isso que ficou entre parênteses x mais 0,2x, correto?
Então, x mais 0,2x se dá porque essa quantia está falando do resultado final. Então, essa linguagem pode ser escrita assim, que é a mesma coisa de você somar aqui também. Ó. Aqui faltou o x, né? X aqui, ó, eu vou colocar o parênteses aqui. Ó. Ficou bonito, né? Que é a mesma coisa de você vir aqui e fazer, ó, 2 vezes 1,2. X. Certinho? Professor, eu posso pôr o resultado? Pode pôr o resultado. Aqui nós queremos só transformar para a linguagem usual, não é? Então, ó, 2 vezes 1,2, o resultado será 2,4x. Então, 2,4x é esse valor. Certinho? Pessoal, olha a terceira fala aí, ó. A outra fala que temos é a seguinte. Nós temos aqui, ó, a área de um quadrado cujo lado mede x é indicada por x vezes x. Nós já estudamos isso, né? Calcular a área de retângulo ao quadrado, multiplica lado vezes lado. Agora, x vezes x é x ao quadrado. Isso aqui é novo para vocês. Então, você vai usar a fé aí, tá? Por isso você vai acreditar. Isso aqui ele não está querendo que você saiba, ele está te informando. Olha, toda vez que aparecer x vezes x, pode escrever x ao quadrado, tá? Está dizendo isso. Às vezes, fazemos cálculos com expressões algébricas para simplificar fórmulas ou resolver equações. Por exemplo, está dizendo a multiplicação. Essa palavra mágica, multiplicação, quer dizer o quê? Vezes, né? Quer dizer que você vai colocar um pontinho ou sinal de vezes. Indicada em 3 vezes 3, que multiplica x mais 2, então é disso que eu estou falando. Aqui tem um sinalzinho de vezes, tá? Pode ser efetuado distribuindo o fator pelas parcelas. O que é isso? Você vem aqui, ó, multiplica o 3 pelo x. Aí 3 vezes x, 3x, correto? E multiplica o 3 pelo 2. Então, você tem 3 vezes 2, 6. Então, você pode resolver essas equações. Então, o que tem de novo aqui? Quando você multiplica uma letra por ela mesma, x vezes x, coloca x ao quadrado. Quando você multiplica um número ou uma letra por uma expressão no parêntese, então você faz o chuveirinho. Tem gente que chama de modo romântico isso de chuveirex, tá bom? Muito bem. O que você pode fazer mais? Podemos somar as expressões que você obteve anteriormente. Então, olha essa expressão. Eu tenho a primeira, 3 que multiplica x mais 2 e x ao quadrado mais 2x mais 1. Podemos somar essas duas. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar um sinal de mais. Que é o que está aqui, ó. Ficou 3 que multiplica x mais 2 mais, tá vendo? Mais x ao quadrado mais 2x mais 1. Bom, mas olha aqui, pessoal. Você pode vir aqui, ó, e fazer a propriedade distributiva. Vamos ver, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Mais x quadrado mais 2x mais 1. Agora tem uma novidade aqui, ó. Toda vez que as letras forem repetidas, você pode somar, tá vendo? Aqui é 3x, aqui é 2x. Então, esses podem ser somados. Professor, e o x ao quadrado? Ih, rapaz, o x ao quadrado não tem ninguém para ele. Então, o que vai acontecer com x ao quadrado? Eu vou só repetir. Ó, x ao quadrado, na expressão não tem outro x quadrado. Então, só repetiu. Agora, nessa daqui, ó, o que você tem? 3x mais 2x. 3x mais 2x pode ser somado e o resultado é 5x. Você também tem dois números. Estão vendo os dois números aí? Você tem aqui, ó. Você tem aqui 6 e 1. Então, ó, mais 6 mais 1 mais 7. Então, essa expressão aqui ficou reduzida a x ao quadrado mais 3x mais 7. Tá? Beleza, pessoal? Olha aqui. Nos cálculos algébricos, nós efetuamos a adição ou a subtração de termo do mesmo tipo. Olha essa expressão aqui, ó.
termos de mesmo tipo. O que é isso, professor? Termos de mesmo tipo? Nossa, essa matemática está com um negócio meio diferente agora. Gente, termos do mesmo tipo quer dizer termos que têm a mesma parte literal. As letras aparecem com os mesmos expoentes. Exemplo, olha aqui. Nesse termo eu tenho x, nesse outro também eu tenho x. Ah, então eu posso somar, porque é do mesmo tipo. Aí você soma só os números, só os coeficientes. Ó. 6 mais 0,2, 6,2x. Olha esse daqui, ó. Esse daqui também é do mesmo tipo, ó. Nesse eu tenho x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo. Beleza? Então são do mesmo tipo. Se são do mesmo tipo, você pode somar. E o resultado vai ser 13x ao cubo sobre 2. Professor, não entendi essa última soma aí não. Vou explicar para você. Aqui é como se tivesse denominador 1, não é isso? Então, você vai somar essa fração. Ó. Somar aqui a fração. Colocar o sinal de igual aqui. Ó. O que a gente tem? Somar a fração, nós vimos esse conteúdo antes de entrar nesse recesso aí, né? Recesso não, nesse período aí de educação à distância, né? Você olha para os denominadores, faz o MMC, então o MMC é 2, e aí você faz, ó, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 7x ao cubo, 14x ao cubo. Beleza? Então aqui ficou 14x ao cubo. Vamos fazer o próximo? Aqui eu tenho 2 dividido por 1, 2, vezes menos x ao cubo, menos 2x ao cubo. Certinho? 2x ao cubo. Agora você tem, ó, 2 dividido por 2, 1, vezes mais x ao cubo, mais x ao cubo. Então, o que a gente tem? Que agora nós podemos somar. Conserva o denominador, que é 2. Conserva o denominador, que é 2. E aí você faz, ó, 14 menos 2, 12. 12 mais 1, 13. Então, o resultado ficou 13x ao cubo. Então, o resultado ficou 13x ao cubo. Então, tá indo. Beleza, pessoal? Então, o resultado aí é 13x ao cubo. Tranquilos? Então, o que nós estudamos até agora? Nós estudamos que, para estudar as equações, nós precisamos entender alguma linguagem algébrica. O que é a linguagem algébrica? É passar da linguagem usual para a linguagem algébrica. Aí tem algumas palavrinhas mágicas, não é isso? Dobro, multiplicar por 2. Se tem a ideia de ir juntando, vai ser adição. Se tem a ideia de retirar, você usa subtração. A palavra por pode significar divisão ou multiplicação, correto? A palavra quadrado significa que você vai colocar expoente 2, cubo, expoente 3. Ah, se for 1/3, divide por 3. Se for 1/2, metade, divide por 2. Se for 1/10, divide por 10, correto? E o mais importante, gente, se você tiver um valor desconhecido, você vai usar um símbolo. Ou se tiver um valor indefinido. Que é isso, valor indefinido, professor? Se tiver escrito assim, ó, um número, uma quantia, um valor, um salário, não sei o que, então você vai representar por uma incógnita o valor X. Uma vez entendido essa parte de linguagem algébrica, você está preparado para resolver as equações. Ah, mas as equações serão estudo da nossa próxima aula, tá bom?